Olá! Dando continuidade ao nosso estudo de funções, hoje a gente vai começar a falar especificamente sobre as funções de primeiro grau. Você já deve ter visto esse tema com alguns nomes diferentes: função de primeiro grau, função polinomial de primeiro grau, função afim. São vários nomes para representar a mesma função. A gente vai ver gráfico, características, a gente vai conversar bastante sobre essas funções de primeiro grau. Mas presta atenção, esse é só o primeiro vídeo sobre esse tema. Vamos ter outros, tá bom? As funções polinomiais são aquelas que têm um polinômio na sua lei de formação. Elas podem ser do primeiro grau, se o nosso polinômio for até x elevado a 1, do segundo grau, se o nosso polinômio for até x elevado a 2, do terceiro grau, do quarto grau e assim por diante. Nas nossas funções, onde o y é calculado em função de x, o que define o grau de uma função polinomial é o maior expoente que o x assume. No nosso caso aqui, o nosso estudo desse momento vai ser nas funções de primeiro grau, nas funções cuja fórmula apresentam um polinômio do primeiro grau. Eu quero que você observe que toda função de primeiro grau, e aí eu estou colocando vários exemplos para você na tela, todas as funções de primeiro grau têm um coeficiente numérico que acompanha o x e mais um número puro, sem x, que é o que a gente chama de termo independente. Então, a gente diz que toda função do primeiro grau tem um formato padrão. O formato padrão que eu representei para você por y igual a ax mais b. Esse a e esse b são coeficientes numéricos, são números reais. A e b podem ser quaisquer números reais. Então, a gente vai ter um coeficiente numérico para o x mais um termo independente. Eles podem variar à vontade. Então, você observa aqui na tela, eu tenho várias funções diferentes, onde esses valores de A e B variam. Podem ser números naturais, números inteiros negativos, números fracionários. A única coisa que não pode acontecer é o nosso A, que é o coeficiente numérico do x, ser zero. A e B podem ser quaisquer números reais, mas o A precisa necessariamente ser diferente de zero. Essas características do A e do B, o que eles representam, o que eles interferem no nosso gráfico, tudo isso vai ser objeto de estudo ao longo desse e dos próximos vídeos. Então, a gente vai conversar sobre por que esse A não pode ser zero, o que aconteceria se esse A fosse zero, o que esse B tem de importante, e ele tem sim, na nossa representação gráfica. Então, fica aqui comigo, já se prepara para assistir os próximos vídeos, porque vem muita coisa boa por aí. Nem cada um desses nossos exemplos eu coloquei para você enxergar agora exatamente qual é o valor desse A e qual é o valor desse B. Então, no nosso primeiro exemplo, y igual a 4x mais 3, eu tenho a igual a 4, b igual a 3. Y igual a menos 3x mais 8 terços, observa que o b já é um número fracionário e o a é um número negativo, o que está tudo bem, todos eles são números reais. No nosso outro exemplo, os dois são fracionários, a é menos 2 terços, b é 8 sétimos. A igual a 9, b igual a menos 5, observa, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fracionário, não tem problema. Olha esse exemplo agora, o A é 7 sextos e o B parece que não aparece, né? Porque ele é zero. Se você tem 7 sextos de x mais zero, naturalmente você acaba não colocando esse zero, então parece que não tem o B, mas tem e ele é zero. E ele tem a sua representatividade, a gente precisa sempre observar esses valores de A e B, mesmo que pareça que eles não existem. Dá uma olhada nessa função envolvida de verde. Não parece que não tem o A? Parece que ele é só um menos x? Tem um 1 ali que a gente não escreve, é menos 1x mais 2. Então, a gente tem A igual a menos 1 e B igual a 2. A gente vai ver que o A e o B têm relação direta com o gráfico das funções de primeiro grau. Então, eu vou propor para a gente uma atividade. Eu vou colocar duas funções e para essas duas funções, a gente vai construir uma tabela com valores numéricos. Então, a primeira função é y igual a 2x mais 6. Eu propus aqui 5 valores de x. A gente vai pegar cada um desses valores de x, vai substituir na nossa função e vai calcular o respectivo valor de y. Com isso, a gente vai obter 5 pares ordenados para a gente poder construir esse gráfico.
Para x igual a menos 3, substituindo na nossa função, a gente vai ter y igual a 2 vezes menos 3 mais 6. Faz a conta. 2 vezes menos 3 dá menos 6, com mais 6, isso dá zero. Depois, x igual a menos 2, substitui. 2 vezes menos 2 mais 6, faz a conta, isso vai dar 2. Nosso segundo par ordenado, x igual a menos 2, y igual a 2. Depois, x igual a menos 1, y vai ser 2 vezes menos 1 mais 6, faz a conta. Nosso terceiro par ordenado, x igual a menos 1, y igual a 4, e assim por diante. Substitui x por 0, vai dar y igual a 6. Substitui x por 1, vai dar y igual a 8. Esses 5 pares ordenados irão agora para o nosso plano cartesiano. Se você tem dúvidas sobre marcação de ponto no plano cartesiano, pausa esse vídeo e volta no vídeo sobre plano cartesiano, marcação de pontos no plano cartesiano, porque é super importante que você tire essas dúvidas antes de você avançar no seu estudo de função. Peguei os 5 pares ordenados, marquei os 5 pontos no plano cartesiano e tracei o nosso gráfico. Observa que a gente obteve uma reta. Vamos conversar um pouquinho sobre as características dessa reta. Primeiro, eu quero que você perceba que o gráfico passa pelo ponto menos 3, 0. Ponto onde o gráfico corta o eixo x tem sempre y igual a 0. E esse valor de x desse par ordenado é chamado de raiz da função. Mas olha só, isso não é porque é função do primeiro grau, não. Em qualquer função, quando y é igual a 0, o x é chamado de raiz da função. Então, nessa nossa função, x igual a menos 3 é a raiz. O gráfico corta o eixo x no ponto menos 3, 0. Observamos também que essa é uma função crescente. O que é uma função crescente? À medida que o x cresce, o y também cresce. Então, observa, quanto mais eu aumento uma unidade de x, o meu y aumenta 2 unidades. E isso tem a ver com o a da função. Dá uma olhadinha lá na função de novo. Observa que o a da função é 2. Isso significa que, à medida que o x aumenta uma unidade, o y aumenta 2 unidades. Olha os meus pares ordenados. Aumenta uma unidade no x, o y aumenta 2 unidades. Esse a é chamado de taxa de variação da função. Como ele é um valor positivo, a minha função é crescente. Quanto maior o x, maior o y. Taxa de variação da função ou coeficiente angular da reta. E você vai ouvir eu falar bastante sobre esses nomes daqui para frente. Observa também que o meu gráfico passa pelo ponto x igual a 0, y igual a 6. Ele corta o eixo y no ponto 0, 6. Dá uma olhada na fórmula da minha função. O b da minha função é 6. O b da minha função tem ligação direta com o valor do y do ponto onde o gráfico corta o eixo y. Quando você substitui x por 0 na função, dá uma olhada lá na linha da tabela, onde eu substitui x por 0, você vai ver que eu vou ter 2 vezes 0 mais 6. A primeira parte dá 0, e aí na conta a gente vai ter 0 mais 6, que dá 6, que é o valor do b. E isso vai acontecer para qualquer função do primeiro grau. E não se preocupa, a gente vai conversar muito sobre isso ainda. Então, por enquanto, observa, a positivo, função crescente. b igual a 6, o gráfico corta o eixo y no ponto 0,6. A gente vai fazer agora o nosso exemplo b. No nosso exemplo b, eu coloquei a função y igual a menos 2x mais 2 e, novamente, coloquei uma tabela na qual eu tenho 5 valores de x. X igual a menos 2, substitui, faz a conta, menos 2 vezes menos 2 mais 2, faz essa conta que você vai achar y igual a 6. Então, meu primeiro par ordenado é x igual a menos 2, y igual a 6. Observa que eu tomo cuidado de botar parênteses. Por favor, toma cuidado, faz bonitinho, faz com capricho. Você está fazendo uma multiplicação, está substituindo um número negativo, uso de parênteses é obrigatório. Faz todos os outros cálculos, substitui x por menos 1, faz a conta, isso vai dar y igual a 4. Substitui x por 0, faz a conta, lembra do que eu falei? Ó, menos 2 vezes 0 vai dar 0, vai ficar 0 mais 2,
que vai dar 2. Para a ordenada 0, 2. Substitui x igual a 1, dá y igual a 0. Substitui x igual a 2, vai dar y igual a menos 2. Nossos 5 pares ordenados estão prontos para marcação no plano cartesiano. Vai lá no plano cartesiano, marca os 5 pares ordenados e traça o seu gráfico. Observa que nosso gráfico novamente é uma reta e que agora passa pelo ponto 1, 0. Quer dizer, ele corta o eixo x no ponto que tem x igual a 1. Logo, x igual a 1 é chamado de raiz da função. Não esquece, raiz da função é sempre o valor de x que tem y igual a 0. Outra coisa, observou que agora a gente tem uma função decrescente? O que é uma função decrescente mesmo? À medida que o x aumenta, o y diminui. Dá uma olhada na nossa tabela. Quanto mais eu aumentei o x, mais o y diminui. Dá uma olhada na minha fórmula da função. Eu tenho a igual a menos 2. Taxa de variação da minha função é igual a menos 2. Observa na minha tabela que cada vez que o x aumenta uma unidade, o y diminui 2 unidades. A taxa de variação dessa função é negativa e essa é uma função decrescente. Olha para o gráfico de novo. Observa que esse gráfico passa pelo ponto 0, 2. Ele corta o eixo y no 2. Dá uma olhada na minha fórmula de novo. Olha o b. O b da minha função é 2. Se o b da minha função é 2, o gráfico corta o eixo y no ponto 0, 2. Lembra? Substitui x por 0 na função, deu 0 mais 2, que dá 2. Eu coloquei agora na mesma tela para você enxergar os dois gráficos. Observa as semelhanças e diferenças das funções e dos gráficos. A função que eu coloquei à esquerda da tela, y igual a 2x mais 6, é uma função crescente, e a que está à direita da tela, y igual a menos 2x mais 2, é uma função decrescente. Na da esquerda, a gente tem o a positivo. Na da direita, a gente tem o a negativo. A função que está à esquerda da sua tela, o gráfico passa pelo ponto 0,6 e na fórmula da função, o b é 6. Já na função que está à direita, o gráfico passa pelo ponto 0,2, corta o eixo y no 2, e na nossa fórmula, o b é 2. Então, existe uma relação direta dos coeficientes numéricos que compõem a fórmula da minha função com o gráfico dessa função. Nos nossos próximos vídeos, a gente vai aprofundar esse tema, a gente vai construir mais gráficos, analisar mais gráficos e conversar mais sobre a relação dos coeficientes a e b com tudo isso. Hoje, a gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima aula.